Tá, então vou te contar uma história que eu mesmo vivi. Um daqueles momentos que você pensa, eu devia ter ficado em casa. Mas claro, eu não fiquei. Era uma sexta-feira à noite e eu estava entediado em casa. Tinha planejado um fim de semana tranquilo, mas um amigo me mandou uma mensagem com uma proposta inusitada: explorar uma cidade abandonada. A ideia parecia loucura, mas no fundo foi o que me atraiu. Essa cidade, que vou chamar de Santa Luzia, fica a uns 100 quilômetros da capital. No passado era próspera, uma cidadezinha de interior com uma população ativa, até que há umas 3 décadas, uma fábrica de produtos químicos explodiu e liberou um gás tóxico que obrigou todos a evacuarem o lugar. Depois disso, ninguém mais quis voltar. A história ficou meio esquecida e a cidade foi engolida pelo tempo, ficando conhecida como Cidade Fantasma. Eu e meu amigo, que vou chamar de Léo, pegamos o carro e fomos. A estrada até lá já era sinistra, cheia de curvas e com árvores altas dos dois lados. Parecia que estávamos sendo engolidos por uma boca gigante. Quando finalmente chegamos, já estava escuro. Santa Luzia era ainda mais assustadora do que eu imaginava. As ruas desertas, as casas com as janelas quebradas, tudo coberto por uma fina camada de poeira e mato crescendo por todo lado. Decidimos explorar a antiga Praça Central primeiro, onde ainda havia uma igreja. Não sei porquê, mas desde que chegamos, senti uma pressão no peito, como se o ar ali fosse mais pesado. Dentro da igreja, o tempo parecia ter parado. Os bancos estavam fora do lugar, as imagens dos santos quebradas, e um cheiro de mofo invadia o ar. Quando nos aproximamos do altar, Léo me chamou a atenção para uma coisa que me deixou arrepiado. No chão, havia marcas estranhas, como se alguém tivesse arranhado o piso de pedra com unhas. Mas isso não era possível, né? Continuamos andando pela cidade e a sensação de que estávamos sendo observados só aumentava. Em certo ponto, ouvimos um barulho. Parecia o som de passos ecoando nas ruas desertas. O coração disparou, mas tentamos ignorar, convencendo-nos de que eram apenas os nossos próprios passos ressoando. De repente, Léo parou e apontou para uma das casas. A luz de uma vela tremulava na janela. Agora pensa, como assim tinha alguém ali? Nos aproximamos com cuidado e quando chegamos na porta, batemos. Nenhuma resposta. Empurramos a porta que se abriu com um rangido. Lá dentro, no meio da sala, havia uma mesa e sobre ela um único prato de comida, como se alguém tivesse acabado de sair. O pior veio a seguir. Um barulho de risadas infantis ecoou pelo corredor e eu juro que meu sangue gelou. Léo correu para ver de onde vinha, mas eu fiquei paralisado. Quando ele voltou, estava pálido. Disse que havia visto uma criança correndo pelo corredor, mas quando chegou no fim, não havia nada. E o mais bizarro, o prato de comida estava vazio, como se alguém tivesse comido tudo em segundos. Saímos correndo daquela casa, e quando chegamos à praça, vimos uma luz ao longe. Parecia um grupo de pessoas vindo na nossa direção, segurando velas. Só que as pessoas não tinham rosto. Eram sombras, contornos vagos que se moviam na nossa direção. Léo gritou para corrermos, e eu nem pensei 2 vezes. Quando finalmente chegamos ao carro, ofegantes, as sombras estavam a poucos metros de nós. Entramos e saímos de lá cantando pneu, com as luzes da cidade desaparecendo no retrovisor. Não paramos até estar a quilômetros de distância. Não sei o que eram aquelas coisas, mas uma coisa é certa. Santa Luzia é mais do que uma cidade abandonada. É como se algo ali tivesse se apoderado daquele lugar, algo que não quer ser perturbado. E nós quase fomos levados por isso. Nunca mais voltei lá. E depois daquela noite, entendi que tem lugares que simplesmente não deviam ser explorados. Depois daquela fuga desesperada de Santa Luzia, passamos algumas horas no carro, dirigindo em silêncio total. Nenhum de nós queria ser o primeiro a falar sobre o que tínhamos visto. Era como se a simples menção daquelas sombras pudesse trazê-las de volta. Paramos em um posto de gasolina para tomar um café e tentar processar tudo. Lá dentro, o ambiente iluminado e familiar parecia um oásis de segurança,
uma bolha longe da escuridão sufocante daquela cidade fantasma. Mas o clima entre a gente estava pesado, como se algo invisível ainda estivesse grudado em nossas costas. Você viu aquilo, né? Léo finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa e tensa. Vi aquelas coisas, aquelas sombras. Mas o que diabos era aquilo? Respondi, ainda tentando encontrar uma explicação racional, mesmo que no fundo eu soubesse que não havia. Eu não sei, mas acho que a gente despertou alguma coisa lá, como se estivéssemos sendo observados desde o momento em que chegamos. Léo disse, passando as mãos pelo rosto, visivelmente abalado. Depois de um tempo, resolvemos ir para casa. Mas a sensação de estarmos sendo seguidos não desapareceu. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesmo que era só paranoia. Mas a cada farol de carro atrás de nós, meu coração disparava. Chegando em casa, a primeira coisa que fiz foi trancar todas as portas e janelas. Tentei dormir, mas não consegui. Cada som da noite, cada sombra projetada pela luz da rua, me fazia pular de susto. Acabei pegando no sono apenas ao amanhecer, mas o descanso foi curto. Fui acordado por um pesadelo, uma visão horrível de estar preso em Santa Luzia, com aquelas sombras encurralando a mim e a Léo em um beco sem saída. Os dias seguintes foram estranhos. Tinha algo de errado. Eu sentia uma presença em minha casa, uma energia que não estava lá antes. No início, pensei que estava apenas paranoico, mas as coisas começaram a acontecer. Objetos se movendo sozinhos, portas que se fechavam sem vento, barulhos no meio da noite como se alguém estivesse andando pelo corredor. E aquela risada, a mesma risada infantil que ouvimos em Santa Luzia, agora ecoava pelo meu apartamento, sempre à noite. Léo também não estava bem. Ele me ligava frequentemente, dizendo que estava passando pela mesma coisa. Ele até cogitou procurar ajuda espiritual, mas eu estava cético, até o momento em que as coisas pioraram. Numa dessas noites, eu acordei no meio da madrugada com uma sensação sufocante, como se algo estivesse me observando de perto. Abri os olhos e vi aquilo, uma sombra parada ao pé da minha cama. Era alta, sem forma definida, mas eu podia sentir seu olhar fixo em mim, mesmo sem olhos. Não conseguia me mexer, estava paralisado de medo. A coisa ficou ali por alguns segundos que pareceram horas, até que de repente se dissipou no ar como fumaça. No dia seguinte, eu não aguentei mais. Fui até a casa de Léo, mas quando cheguei, encontrei a porta destrancada. Entrei e chamei por ele, mas não houve resposta. A casa estava um caos. Coisas quebradas, móveis virados, como se tivesse havido uma briga ou algo pior. Quando cheguei no quarto, encontrei Léo deitado na cama, com os olhos arregalados, mas sem brilho. Ele estava morto, com uma expressão de puro terror no rosto. A polícia foi chamada, mas eles não encontraram sinais de violência. Disseram que poderia ter sido um ataque cardíaco, mas eu sabia a verdade. Aquelas sombras, aquela maldição que trouxemos de Santa Luzia, tinha levado ele. E eu sabia que seria o próximo. Saí da cidade, fugi para o mais longe que pude, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Aquela sensação de ser observado, de ter algo sombrio à espreita, nunca me abandonou. As sombras nunca mais apareceram fisicamente, mas às vezes, à noite, sinto sua presença, como se estivessem esperando o momento certo para me levar também. Santa Luzia não é apenas uma cidade abandonada, é uma armadilha, um lugar onde as almas perdidas ficaram presas e se transformaram em algo muito pior. E eu, por curiosidade, acabei trazendo isso comigo. Então, se você ouvir falar de uma cidade fantasma por aí, meu conselho é simples: fique longe. Tem lugares que, uma vez visitados, nunca mais deixam você ir embora de verdade. Depois da morte de Léo, minha vida virou um verdadeiro pesadelo. Mesmo longe de Santa Luzia, as lembranças daquela noite e o terror que se seguiu me assombravam constantemente. As sombras, que antes eram uma presença distante,
agora pareciam se aproximar mais e mais a cada dia. Não conseguia mais dormir direito, não conseguia me concentrar em nada, e a paranoia de estar sendo seguido me consumia. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa antes que acabasse como Léo. Desesperado, busquei ajuda em tudo quanto é tipo de lugar. Padres, médiuns, xamãs. Cada um me dizia algo diferente, mas todos concordavam em uma coisa. Eu precisava desfazer o que tinha feito em Santa Luzia. Um médium em particular me disse que as sombras eram almas presas entre esse mundo e o outro, corrompidas pela tragédia que aconteceu na cidade. Ele disse que a única maneira de me livrar delas seria voltar lá e confrontá-las, pedir perdão em nome daqueles que trouxeram a destruição e libertá-las do tormento. Era a última coisa que eu queria fazer, mas parecia ser a única saída. Então, uma noite, peguei o carro e dirigi de volta para Santa Luzia. O caminho até lá parecia ainda mais opressor do que antes, como se as árvores ao longo da estrada fossem se fechando sobre mim, me forçando a continuar. Quando finalmente cheguei, a cidade estava ainda mais deserta e sombria, se é que isso era possível. Dessa vez, fui direto à igreja, o lugar onde tudo começou. Entrei e senti imediatamente o ar ficar pesado, como se a própria cidade soubesse que eu estava de volta. O altar, que antes estava quebrado e cheio de poeira, agora parecia restaurado, com uma vela acesa bem no centro. Fiquei parado ali por um tempo, tentando controlar o medo que me consumia. Comecei a falar, não sei bem para quem ou para o quê. Pedi desculpas por ter invadido aquele lugar, por ter perturbado o que quer que estivesse ali. Prometi que nunca mais voltaria, que faria o que fosse necessário para que eles descansassem em paz. No começo, nada aconteceu. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo como um tambor. Mas então, a vela no altar começou a piscar, e o frio na sala ficou insuportável. As sombras, aquelas mesmas que me perseguiram por tanto tempo, começaram a emergir das paredes, do chão, de todos os cantos da igreja. Eu não consegui me mexer, paralisado pelo pavor. As sombras começaram a se juntar, formando uma figura alta e indistinta, muito parecida com a que tinha me aterrorizado em casa. Senti o peso de seus olhares, mesmo sem rosto, e de repente, uma voz ecoou na minha mente, uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Você trouxe isso para nós. Agora, você vai pagar. A dor foi instantânea, como se minha alma estivesse sendo arrancada do meu corpo. Caí de joelhos, sentindo meu corpo sendo consumido pela escuridão, mas então algo mudou. A luz da vela no altar cresceu, se espalhando pela igreja e dissipando as sombras. As figuras desapareceram, uma a uma, até que o silêncio voltou. Fiquei ali, de joelhos, sem forças para me levantar. Quando finalmente consegui, a luz do amanhecer estava começando a entrar pela janela quebrada da igreja. Santa Luzia estava diferente, quase serena. O peso que eu sentia no peito tinha desaparecido, e pela primeira vez em semanas, eu consegui respirar fundo. Saí da cidade sem olhar para trás, e dessa vez, sabia que nunca mais voltaria. De alguma forma, ao pedir perdão, eu tinha libertado aquelas almas, e elas, por fim, me libertaram também. Desde aquela noite, a presença das sombras nunca mais voltou. Minha vida, aos poucos, começou a voltar ao normal, mas eu nunca fui o mesmo. Santa Luzia me marcou de uma maneira que nunca vai desaparecer. Ainda carrego as cicatrizes, as lembranças daquela noite, mas ao menos estou em paz. Sei que existem muitos lugares como Santa Luzia por aí, cidades abandonadas, cheias de histórias esquecidas e assombrações que esperam por desavisados como eu. Mas aprendi a lição. Tem lugares que não devem ser visitados, e tem histórias que nunca devem ser trazidas de volta à luz. Então, se um dia você ouvir falar de uma cidade abandonada, uma daquelas com uma história obscura, resista à tentação, porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. A maldição de Red Valley. Sabe aquelas cidades que aparecem do nada em mapas antigos,
cercadas por histórias e lendas que ninguém consegue explicar? Red Valley era uma dessas. Ela ficava em um vale afastado, cercado por montanhas que pareciam sempre cobertas por uma névoa densa. Poucas pessoas sabiam da existência desse lugar, e as que sabiam evitavam falar sobre ele. Eu descobri sobre Red Valley por acaso, em um velho diário que encontrei na biblioteca da minha universidade. Era de um geólogo chamado Edgar Thorne, que tinha visitado a cidade nos anos 50. O diário estava cheio de descrições estranhas, como se o lugar fosse mais uma ilusão do que uma cidade real. Mas o que realmente me chamou a atenção foram as últimas páginas, onde Edgar falava de uma maldição que havia sido lançada sobre a cidade. Ele nunca explicava o que era, mas as últimas palavras dele me deixaram arrepiado. Se você ler isso, fique longe de Red Valley. Aquilo não é um lugar para os vivos. Claro que, sendo o idiota curioso que sou, eu não consegui resistir. Convoquei 2 amigos meus, Diego e Mariana, para uma aventura de fim de semana. Disse a eles que era só uma exploração de uma cidade fantasma. Uma daquelas oportunidades únicas para ver algo que poucas pessoas já viram. No início, eles hesitaram, mas a promessa de uma experiência única e as histórias que eu contei sobre o lugar acabaram convencendo os 2. Pegamos o carro na manhã de sábado e partimos para Red Valley. A estrada era longa e sinuosa, cortando montanhas e florestas densas que pareciam se estender para sempre. Quanto mais nos aproximávamos, mais o céu escurecia, como se o próprio tempo estivesse conspirando para nos impedir de chegar lá. No entanto, seguimos em frente. Quando finalmente chegamos ao vale, algo estava claramente errado. A névoa era tão espessa que mal conseguíamos ver a estrada à frente. As árvores ao nosso redor pareciam deformadas, como se estivessem torcidas por alguma força invisível. E então, como se saíssemos de um túnel, a cidade apareceu à nossa frente. Red Valley parecia congelada no tempo. As construções de madeira típicas do final do século XIX estavam todas ali, mas caindo aos pedaços. As janelas estavam quebradas e as portas, abertas, balançavam suavemente com o vento. Havia uma praça no centro, com uma velha fonte coberta de musgo e uma igreja de madeira, com a torre inclinada, parecendo prestes a desabar. Não havia um único som, além de nossos próprios passos e da respiração pesada de Diego. "Eu não gosto desse lugar", Mariana disse, sua voz baixa, quase um sussurro. "Sinto como se estivéssemos sendo observados." Eu tentei tranquilizá-la, dizendo que era só nossa imaginação, mas a verdade é que eu também sentia. Havia algo no ar, uma presença, algo que fazia a pele arrepiar e o estômago embrulhar. Mas era tarde demais para voltar. Exploramos algumas das casas. Dentro, os móveis estavam cobertos de poeira e teias de aranha, mas era como se as pessoas tivessem saído no meio de suas atividades diárias. Havia pratos nas mesas, roupas penduradas nos armários, até brinquedos espalhados pelo chão de um dos quartos. Mas não havia sinais de vida, nem de morte, apenas o vazio. Quando entramos na igreja, foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. No altar, havia um grande livro, grosso e coberto de couro, que parecia ter sido deixado lá recentemente. Diego, sendo o cético que sempre foi, riu e disse que alguém devia ter plantado aquilo para assustar os visitantes. Mas eu sabia que não era tão simples. Abri o livro e vi que estava cheio de símbolos estranhos, inscrições em uma língua que não consegui identificar. Algumas páginas estavam manchadas de algo que parecia sangue seco, e havia desenhos grotescos, figuras humanas retorcidas em formas impossíveis. A sensação de ser observado se intensificou, e Mariana começou a tremer, insistindo para irmos embora. Foi então que Diego, do nada, começou a recitar uma das frases do livro em voz alta, como se estivesse sendo compelido a fazer isso. As palavras saíam de sua boca em um tom gutural, que não era dele. A igreja começou a tremer, as paredes pareciam se fechar, e a luz que entrava pelas janelas se tornou opaca, quase inexistente. "Diego, para com isso!" gritei.
mas ele parecia estar em transe. De repente, a luz sumiu completamente e fomos engolidos pela escuridão. Eu conseguia ouvir Mariana chorando e tentando encontrar a saída, mas era como se o espaço ao nosso redor tivesse mudado, como se a igreja tivesse se transformado em um labirinto. E então, tudo ficou em silêncio. Não havia mais tremores, nem luz, nem som, além da nossa respiração ofegante. Quando a luz voltou, eu vi que estávamos de volta à praça, mas algo estava diferente. As construções, antes velhas e em ruínas, estavam agora restauradas, como se tivessem acabado de ser construídas. Havia pessoas andando pelas ruas, mas elas não eram normais. Suas peles eram pálidas, quase translúcidas, e seus olhos eram negros como a noite. Eles começaram a se aproximar de nós, lentamente, e foi então que percebi. Não éramos mais visitantes. Nós tínhamos nos tornado parte de Red Valley, parte de sua maldição. Corremos, mas não havia saída. As ruas, que antes eram bem definidas, agora se torciam e se repetiam, como um labirinto interminável. Cada vez que pensávamos ter encontrado uma saída, acabávamos de volta na praça, cercados por aquelas figuras. Mariana foi a primeira a ser pega. Ela gritou quando uma das figuras a tocou, e eu vi sua pele começar a se desfazer, como papel queimado. Diego tentou correr, mas foi puxado para a terra, como se o solo fosse feito de areia movediça. Eu fui o último. Fiquei ali, paralisado enquanto as figuras se aproximavam, seus rostos sem expressão e seus olhos negros sugando toda a esperança que eu tinha. No último momento, antes de ser engolido pela escuridão, percebi a verdade. Red Valley não era apenas uma cidade abandonada. Era um purgatório, um lugar onde as almas daqueles que se aventuravam demais eram condenadas a vagar para sempre, presas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E agora, nós fazíamos parte disso. O que aconteceu depois que fui engolido por aquela escuridão é difícil de descrever. Não sei quanto tempo fiquei perdido naquele abismo, onde não havia luz, som ou qualquer sensação de tempo passando. Era como se eu estivesse flutuando em um vazio infinito, uma existência sem corpo, sem mente, sem nada além de uma consciência fraca de que eu ainda existia de alguma forma. Mas aos poucos, a escuridão começou a se dissipar. Ou talvez eu tenha me acostumado a ela, não sei. O que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Eu me encontrei de volta na cidade, mas Red Valley estava diferente. Não era mais um lugar abandonado, mas uma cidade viva, porém, de uma maneira distorcida. As pessoas que eu havia visto antes, com suas peles pálidas e olhos negros, agora estavam por toda parte, vivendo suas vidas diárias, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Eles andavam pelas ruas, trabalhavam nas lojas, cuidavam das suas casas, mas tudo de maneira mecânica, como marionetes sem alma. E eu era uma delas. Lembro de caminhar pelas ruas, como se uma força invisível me guiasse. Não conseguia controlar meus movimentos. Era como se estivesse preso dentro do meu próprio corpo, assistindo tudo de uma perspectiva distante. Vi Diego e Mariana também, mas eles não pareciam me reconhecer. Estávamos todos presos naquele ciclo interminável, repetindo as mesmas ações dia após dia, sem qualquer lembrança do que tínhamos sido antes. Havia momentos em que eu conseguia recobrar um pouco de controle, uma fração de segundos onde a realidade parecia estremecer e eu podia sentir o desespero subindo novamente. Eu tentava gritar, correr, fazer algo para escapar, mas era inútil. A cidade nos mantinha presos, como marionetes em um palco de pesadelo. Foi em uma dessas raras ocasiões de lucidez que percebi algo que me arrepiou até a alma. As figuras pálidas que habitavam Red Valley não eram apenas habitantes comuns. Cada uma delas era uma vítima da cidade, pessoas que, como nós, foram atraídas pela curiosidade e ficaram presas ali para sempre. Cada novo visitante que chegava se tornava uma nova marionete, e o ciclo continuava. O mais aterrorizante de tudo foi perceber que a cidade estava crescendo. Cada vez que novos visitantes eram atraídos para Red Valley, a cidade se expandia, com novas ruas, novas casas
e mais figuras pálidas. Era como se a cidade estivesse viva, alimentando-se das almas dos incautos que se aventuravam por suas ruas. Com o tempo, embora eu já não tivesse mais noção de tempo, aceitei meu destino. Havia algo de aterradoramente inevitável em Red Valley. A cidade era um purgatório, mas também era um predador, um ser consciente que caçava aqueles que ousavam se aproximar. Eu estava fadado a vagar por aquelas ruas eternamente, sem esperança de fuga ou redenção. Mas, apesar de tudo, havia um fio tênue de esperança, uma última chance de salvação. O diário de Edgar Thorne, que foi a causa de tudo isso, mencionava algo sobre uma maneira de quebrar a maldição, mas ele nunca chegou a detalhar o que era. Talvez, se algum dia, alguém encontrasse aquele diário e decifrasse o segredo escondido nas páginas manchadas de sangue, poderia haver uma chance de libertar todas as almas presas em Red Valley. Até lá, nós, as sombras de Red Valley, continuaríamos nossa existência eterna, esperando por aquele que teria coragem, ou tolice, suficiente para entrar na cidade e buscar a verdade. Mas uma coisa é certa: Red Valley sempre estará lá, esperando, crescendo e se alimentando. E eu estarei lá também, apenas mais uma figura pálida, presa em um ciclo infinito, com olhos negros e vazios, esperando pelo próximo desavisado que ousar cruzar o limite da cidade. Então, se algum dia você ouvir falar de Red Valley, ou ler sobre ela em algum diário velho e empoeirado, por favor, faça o que eu não fiz. Fique longe, porque Red Valley não é apenas uma cidade abandonada. É um cemitério de almas, um labirinto de pesadelos, e uma vez que você entrar, não haverá mais saída. O que aconteceu depois que fui engolido por aquela escuridão é difícil de descrever. Não sei quanto tempo fiquei perdido naquele abismo, onde não havia luz, som ou qualquer sensação de tempo passando. Era como se eu estivesse flutuando em um vazio infinito, uma existência sem corpo, sem mente, sem nada além de uma consciência fraca de que eu ainda existia de alguma forma. Mas aos poucos, a escuridão começou a se dissipar. Ou talvez eu tenha me acostumado a ela, não sei. O que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Eu me encontrei de volta na cidade, mas Red Valley estava diferente. Não era mais um lugar abandonado, mas uma cidade viva, porém, de uma maneira distorcida. As pessoas que eu havia visto antes, com suas peles pálidas e olhos negros, agora estavam por toda parte, vivendo suas vidas diárias, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Eles andavam pelas ruas, trabalhavam nas lojas, cuidavam das suas casas, mas tudo de maneira mecânica, como marionetes sem alma. E eu era uma delas. Lembro de caminhar pelas ruas, como se uma força invisível me guiasse. Não conseguia controlar meus movimentos. Era como se estivesse preso dentro do meu próprio corpo, assistindo tudo de uma perspectiva distante. Vi Diego e Mariana também, mas eles não pareciam me reconhecer. Estávamos todos presos naquele ciclo interminável, repetindo as mesmas ações dia após dia, sem qualquer lembrança do que tínhamos sido antes. Havia momentos em que eu conseguia recobrar um pouco de controle, uma fração de segundos onde a realidade parecia estremecer, e eu podia sentir o desespero subindo novamente. Eu tentava gritar, correr, fazer algo para escapar, mas era inútil. A cidade nos mantinha presos, como marionetes em um palco de pesadelo. Foi em uma dessas raras ocasiões de lucidez que percebi algo que me arrepiou até a alma. As figuras pálidas que habitavam Red Valley não eram apenas habitantes comuns. Cada uma delas era uma vítima da cidade, pessoas que, como nós, foram atraídas pela curiosidade e ficaram presas ali para sempre. Cada novo visitante que chegava se tornava uma nova marionete, e o ciclo continuava. O mais aterrorizante de tudo foi perceber que a cidade estava crescendo. Cada vez que novos visitantes eram atraídos para Red Valley, a cidade se expandia, com novas ruas, novas casas e mais figuras pálidas. Era como se a cidade estivesse viva, alimentando-se das almas dos incautos que se aventuravam por suas ruas. Com o tempo,
Embora eu já não tivesse mais noção de tempo, aceitei meu destino. Havia algo de aterradoramente inevitável em Red Valley. A cidade era um purgatório, mas também era um predador, um ser consciente que caçava aqueles que ousavam se aproximar. Eu estava fadado a vagar por aquelas ruas eternamente, sem esperança de fuga ou redenção. Mas, apesar de tudo, havia um fio tênue de esperança, uma última chance de salvação. O diário de Edgar Thorne, que foi a causa de tudo isso, mencionava algo sobre uma maneira de quebrar a maldição, mas ele nunca chegou a detalhar o que era. Talvez, se algum dia alguém encontrasse aquele diário e decifrasse o segredo escondido nas páginas manchadas de sangue, poderia haver uma chance de libertar todas as almas presas em Red Valley. Até lá, nós, as sombras de Red Valley, continuaríamos nossa existência eterna, esperando por aquele que teria coragem, ou tolice, suficiente para entrar na cidade e buscar a verdade. Mas uma coisa é certa: Red Valley sempre estará lá, esperando, crescendo e se alimentando. E eu estarei lá também, apenas mais uma figura pálida, presa em um ciclo infinito, com olhos negros e vazios, esperando pelo próximo desavisado que ousar cruzar o limite da cidade. Então, se algum dia você ouvir falar de Red Valley, ou ler sobre ela em algum diário velho e empoeirado, por favor, faça o que eu não fiz. Fique longe, porque Red Valley não é apenas uma cidade abandonada. É um cemitério de almas, um labirinto de pesadelos, e uma vez que você entrar, não haverá mais saída. Essa é a história de Red Valley, um lugar onde as lendas são reais e os curiosos são condenados. Talvez em algum lugar ainda haja uma maneira de quebrar a maldição, mas enquanto isso, a cidade continua, um mistério sombrio no meio de um vale esquecido, esperando por sua próxima vítima.